Também nós estamos vivendo num tempo que é regido pela globalização, né? É como se houvesse uma terraplanagem cultural agora, né? As nossas culturas locais, elas estão desaparecendo. Essa globalização, ela significa também o fim das aldeias. Esse tema das aldeias, ele é muito importante, ele foi trazido pelo Gandhi. O Gandhi também teve uma vida globalizada, num certo momento ele voltou, e quando ele esteve na Índia, o grande projeto político dele estava ligado às aldeias. Se a gente quiser olhar esse ponto, eu acho um ponto super importante, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender bem a questão da globalização, etc., né? Mas o ponto das aldeias, ele é muito importante porque ele permite um contraste que nos, que nos traz a compreensão do final dos processos de relação. Quando vem o processo de globalização e vem o fim das aldeias, a gente encontra os conglomerados humanos na forma de um conjunto de pessoas praticamente isoladas, mantendo um contato com certos pontos, mas não se relacionando ao redor. Por exemplo, mesmo o Castelinho, que está aqui do lado nosso, né? A gente podia pensar, é uma comunidade. Mas as pessoas que vivem ali, o ponto central deles são os locais de trabalho onde eles estão conectados. As crianças vão para as escolas também afastadas. E aí, quando a pessoa olha para os vizinhos, ela talvez não precise dos vizinhos para manter a sua própria vida. Ela também não precisa das árvores que estão na rua e nem do rio que corre embaixo. Isso é o fim da aldeia. A aldeia é o lugar onde a gente precisa do rio, precisa das árvores, precisa das plantas, precisa das pessoas, uns dos outros. É uma comunidade ao redor, né? Aí nós vamos nos tornando dependentes do supermercado, do deslocamento, da comunicação, mas nós não entendemos, não temos mais uma rede humana onde todos nós nos ajudamos uns aos outros, né? A gente não tem isso. Esse é o fim da aldeia. Aí quando a aldeia termina, a gente, a gente pergunta, a escola funciona para quê? Para que sociedade nós estamos educando nossos filhos? Então, o fim da aldeia é o fim de um tempo. E talvez a gente não se recupere. Talvez a sociedade humana não consiga viver sem as aldeias. A vida fica muito, muito artificial. Nós ficamos dependentes da indústria, ficamos dependentes de coisas grandes externas, da economia, e ficamos muito vulneráveis. Dentro do pensamento ecológico, nós vamos falar de resiliência e sustentabilidade. As aldeias têm resiliência e sustentabilidade. Porque as pessoas plantam, elas conhecem o ambiente, elas têm muito mais força entre elas. E nós estamos perdendo isso. Se vocês olharem as grandes cidades, se o serviço de lixo entrar em colapso, a cidade entra em colapso. Se o abastecimento de água entrar em colapso, a cidade é, assim, insuportável. Se nós tivermos dificuldade de transportar alimentação, a cidade fica insuportável. E assim vocês vão olhando as coisas macro que são absolutamente necessárias para as pessoas poderem viver a sua vida simples. Ninguém mais resolve seus problemas ao redor de onde mora. Ninguém mais. As coisas vêm de muito longe e de regiões sobre as quais as pessoas não têm controle. Se as pessoas fizerem assim, se levantarem, forem caminhando em direção a algum lugar buscando suporte do ambiente, elas vão andar dezenas de quilômetros e não vão encontrar. Talvez elas não saibam mais como funcionar dentro de um ambiente, né? Então isso é globalização. Essa globalização, ela significa também fragilidade crescente, né? Instabilidade. Assim. Agora nós estamos vendo a dificuldade de abastecimento de água em São Paulo, né?
Na medida que o clima começa a subir e descer, né, como a gente está observando, então essas instabilidades começam a acontecer. Né? Essa instabilidade também significa que a demanda se amplia e tudo se torna crítico. Né? Então, se tem as chuvas, se tem. Nós começamos a usar todos os recursos e aquilo não pode mais flutuar, porque se flutuou, dá problema. Então, nós começamos a ficar muito frágeis, muito dependentes. Isso é globalização. Né? Aí nós não temos mais base. Um outro sintoma de globalização é o fato de que a gente olha para as outras pessoas, elas não estão incluídas na nossa vida. É parecido como andar no tráfego. A gente tem a sensação de quem está na frente está nos atrapalhando, quem está atrás também, quem está do lado do outro, e naturalmente as motos, e os ciclistas, e os pedestres, e os sinais. Tudo está nos atrapalhando um pouco. Nada daquilo faz sentido na nossa vida. É assim. Quando a gente vai para a praia, a gente não entende porque que tanta gente vai também. Uma coisa assim. Aquilo seria maravilhoso se não tivesse tanto paulista na praia também. Né? Aquilo é coisa assim. Né? Problema. Então, a globalização, a gente olha para as pessoas, a gente não quer as pessoas. Assim, eles estão atrapalhando.